Existe uma frase que destruiu mais saúdes mentais do que qualquer crise econômica na história. Alguém, em algum momento, olhou para você e disse: trabalhe com o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar um dia na sua vida. Eles mentiram para você. A verdade é que se você trabalhar com o que ama, o trabalho vai destruir absolutamente tudo o que você amava naquilo. Nós somos a geração mais exausta que já pisou na Terra. E o mais trágico é que nós estamos exaustos por vontade própria. Você acorda cansado, passa o dia apagando incêndios que não são seus, almoça olhando para uma tela, engole a seco a incompetência dos outros e volta para casa tão drenado que a única coisa que consegue fazer é rolar o feed do celular até apagar. Mas o que realmente te machuca não é o cansaço físico, é a dissonância cognitiva. É a voz na sua cabeça dizendo que a sua vida deveria ter um propósito maior, que você deveria estar mudando o mundo, sendo o protagonista de uma história de sucesso épica. Afinal, foi isso que te prometeram. Só que aí você olha para sua mesa, para o seu salário e para o seu chefe e percebe que você é apenas uma engrenagem substituível em uma máquina que não sabe o seu nome. E em vez de culpar a máquina, você culpa a si mesmo. Você acha que fracassou, que não se esforçou o bastante. Essa é a grande falácia da vida adulta moderna. Nós fomos treinados para procurar salvação espiritual em um contrato de prestação de serviços. Se você sente que a sua alma está sendo drenada de segunda a sexta e que essa história de vestir a camisa da empresa é uma seita da qual você não consegue sair, preste muita atenção. Você não é quebrado, preguiçoso ou ingrato. Você só está usando a métrica errada para medir a sua vida. Nos próximos minutos, eu vou usar a filosofia para arrancar esse curativo de uma vez por todas. Nós vamos destruir a mentira do propósito corporativo e eu vou te mostrar por que aceitar que o seu trabalho é só um meio de sobrevivência é a única forma real de não enlouquecer. O diagnóstico do nosso tempo já foi dado pelo filósofo Byung-Chul Han no livro A Sociedade do Cansaço. Historicamente, o ser humano era explorado por um senhor, por um rei, por um chefe ditador. Havia um inimigo claro do lado de fora. Mas o sistema moderno foi genial. Ele percebeu que o chicote físico tem um limite. Então ele trocou o chicote pela ideologia do desempenho. O sistema te convenceu de que você é o seu próprio projeto, a tal da sua melhor versão. Eles trocaram o você tem que fazer pelo você consegue fazer. E como o limite do que a gente consegue tentar é infinito, nós começamos a nos autoexplorar. O LinkedIn é o maior hospício dessa doença. Pessoas escrevendo textos emocionados agradecendo por terem sido demitidas, profissionais chamando colegas de trabalho de família. Isso é síndrome de Estocolmo corporativa. O sistema não precisa mais te obrigar a fazer hora extra. Ele faz você se sentir um inútil se você sair no horário que está no seu contrato. Você se tornou o escravo e o feitor ao mesmo tempo, batendo em si mesmo enquanto sorri e diz que é por propósito. O seu burnout não é um acidente de percurso. Ele é a engrenagem funcionando perfeitamente. A raiz dessa angústia toda vem de um erro filosófico básico. Nós terceirizamos o sentido da nossa existência para o mercado de trabalho. Como a religião, a comunidade e a filosofia perderam força na modernidade, nós colocamos todo o peso do sentido da vida na nossa carreira. Você quer que a sua profissão te dê dinheiro, status, amigos, um senso de utilidade cósmica e felicidade plena. Isso é um delírio. Nenhuma estrutura feita para gerar lucro vai conseguir nutrir a sua alma. Arthur Schopenhauer dizia que a vida é um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Você sofre ralando para conseguir o emprego dos sonhos. Quando você finalmente consegue, o ego infla por 3 meses. Depois, o tédio, a rotina, a reunião inútil, o e-mail que poderia ser uma mensagem. O vazio volta. Nós nos recusamos a aceitar a condição do que Albert Camus chamou de o absurdo.
O absurdo é empurrar uma pedra montanha acima todos os dias, sabendo que ela vai rolar para baixo no fim do mês. A frustração que você sente no domingo à noite não é falta de vocação. É a percepção silenciosa de que a maior parte da sua semana é gasta enriquecendo outra pessoa em troca da sua sobrevivência básica. Tentar romantizar isso é o que está apodrecendo a sua mente. E é aqui que os fracos caem no niilismo absoluto e desistem de tudo. Ah, se o trabalho é só exploração, então nada importa. Errado. Se o seu trabalho não é a sua vida, isso significa que a sua vida está livre para acontecer fora dele. A mudança de chave é a aplicação brutal do estoicismo na sua rotina moderna. Marco Aurélio, o imperador estoico, tinha uma regra simples: faça o que a natureza exige de você, cumpra o seu papel na sociedade, mas não amarre o seu valor pessoal ao aplauso do público. Nós precisamos resgatar a nobreza da mediocridade profissional. Trabalhar apenas pelo dinheiro não é um pecado capital, é a fundação da vida adulta. O seu emprego é uma transação financeira. Você aluga o seu intelecto e o seu tempo das 8 às 18. Ponto. A empresa não é a sua casa. O seu chefe não é o seu pai. E os seus colegas não são a sua família. Na primeira crise, eles vão te demitir por e-mail e substituir a sua cadeira em 24 horas. Quando você aceita isso, um peso gigantesco desaparece. Você para de exigir que a terça-feira de manhã seja uma experiência transcendental. Você vai lá, entrega um trabalho competente, não é um idiota com as pessoas, bate o seu ponto e vai embora. Sua identidade não está no seu crachá. A sua verdadeira vida, as suas paixões reais, as pessoas que te amam de verdade, estão te esperando quando a tela do computador desliga. Pare de tentar assinar contratos esperando que eles salvem a sua alma. O mercado não tem alma, ele tem metas. Aceite a pedra de Sísifo, empurre-a com dignidade. Limpe sua casa, pague seus boletos, seja leal a quem caminha com você na lama. Pare de sangrar por CNPJs que não derramariam uma gota de suor pelo seu CPF. Se você está cansado dessas fábulas motivacionais de internet, você encontrou o seu espaço. Inscreva-se no Psicovagando. Aqui a gente não te vende propósito enlatado. A gente te dá as ferramentas para sobreviver ao absurdo. Me diz aqui embaixo qual foi o momento exato em que você percebeu que trabalhar com o que ama era a maior mentira do mundo adulto. Bata o seu ponto. A sua vida real começou agora. Até a próxima.